Uma pessoa teve vários sonhos seguidos sobre os dentes. Às vezes os dentes estavam caindo da boca, outras vezes estavam estragados, causando apreensão e desconforto. O que significa? Isto significa que há uma necessidade de controle da palavra. Aqui, as palavras que não devem ser pronunciadas, que não devem ser usadas, já estão produzindo um efeito negativo, inclusive sobre o corpo físico, direto e indireto. Essas palavras que a gente pronuncia, elas criam karma de ligação e outros tipos de karma. Então, esta pessoa principalmente precisa estar muito atenta com o que diz. E uma pessoa está lendo o livro Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio. E ela tem algumas perguntas. Ela diz: quando as pessoas se confessavam com Padre Pio, parece que ele absolvia todos os pecados das pessoas. E ele ajudava as pessoas a se lembrar de tudo o que tinham feito. Como seria esse processo de se confessar? E Padre Pio conseguiu realizar sua missão? Bem, quando uma pessoa se confessava com Padre Pio, desde que ela exteriorizasse sinceramente, como todas as pessoas que se confessam, como todas as pessoas que falam sinceramente, elas abrem um espaço dentro delas. É como se algo que está ali reprimido, como algo que está ali armazenado, com a confissão, aquilo sai, vai embora. A pessoa põe aquilo para fora. E quem escuta, ou o confessor, ele está ajudando que isto aconteça. Ele está ajudando a pessoa a confiar. Ele está ajudando a pessoa a se manifestar, a se colocar, enfim, a expelir aquilo que a está oprimindo. E quando isto acontece, o confessor, neste caso que era Padre Pio, preenche aquele vazio que ficou lá dentro com energia de amor. Preenche aquilo com uma energia positiva. Então, quando a pessoa se libera e o confessor preenche aquilo com uma nova energia positiva, é como se a pessoa estivesse absolvida. Então, por isso que ele absolve, porque ele sabe o que aconteceu. Absolver o que quer dizer? Você está livre daquilo que estava lá. Mas ele absolve porque ele sabe o que aconteceu e porque ele ajudou aquilo a acontecer. Agora, quando o confessor não tem esta capacidade de substituir aquilo, etc., enfim, quando o confessor não é um ser de amor, porque sendo um ser de amor, aquilo acontece naturalmente. Mas, se o confessor não tem esta capacidade naquele momento, então aquilo é válido como eliminação de coisas, mas que depois a pessoa vai ter que preencher aquilo com novas ideias, com uma nova aspiração, enfim, vai ter que preencher aquilo com uma intenção positiva. Agora, como a gente lê pelos livros, ele ajudava as pessoas a se lembrarem de tudo. Isto porque ele tinha uma visão mais ampla, então ele via todo o conjunto da pessoa e ajudava a pessoa a se lembrar de coisas que ela tinha esquecido e que seria bom ela se lembrar para tomar uma atitude, para optar diante daquilo que ela se lembrava, diante daquilo que ela tinha feito. E se Padre Pio conseguiu realizar a sua missão, externamente ele foi muito limitado pela Igreja Católica, a qual ele pertencia. Então, externamente, pode ser que ele tivesse podido fazer muito mais. Agora, internamente, não se sabe se ele cumpriu toda a missão ou não. Provavelmente sim, porque morreu em paz, né?
Internamente, não tinha como a igreja controlar. Então, tem uma missão externa e tem uma missão interna. A missão interna, todos nós cremos que foi cumprida. Agora, a missão externa ficou um pouco limitada pelos limites da própria organização na qual ele encarnou. E claro que se ele, limitado externamente pela igreja, o próprio comportamento dele, a própria atitude dele de aceitação daquilo e de humildade perante aquilo, isto deve ter ajudado a sua missão interna a se cumprir ainda mais. Porque quando a gente é humilde e quando a gente aceita aquilo que é para ser aceito, então nós temos muitas aberturas interiores e a nossa energia canaliza para a vida interna e para os trabalhos internos. Quando nós aceitamos uma situação, a gente não deixou de agir por causa disto. Nós aceitamos uma situação, aceitamos uma limitação que a parte externa nos apresenta e a gente aceita aquilo humildemente, porque como alma sabemos que aquilo vai reverter numa ampliação do trabalho interior. Então, digamos que a gente não tem a possibilidade de fazer certas coisas externamente no campo do serviço. Se a gente aceita aquilo com humildade e se a gente tem fé que tudo vai para o bem, o trabalho interior se amplia imediatamente, porque aquela energia que seria posta aqui fora é posta no mundo interior, é posta no trabalho interior. Então, estas coisas sempre se equilibram. O que nós temos que compreender é que nós devemos estar sempre disponíveis para o plano evolutivo. Nós deveríamos estar incondicionalmente disponíveis. Agora, ter fé que tudo vai para o bem. Se em algum ponto nós ficamos limitados, temos que ter fé que aquilo foi para o bem. Para nós pode ser uma limitação, mas não se sabe no conjunto o que aquilo está significando, porque nós não temos a visão do todo das coisas, nós temos uma visão parcial das coisas. Então, às vezes, somos tolhidos em algo, parece que as coisas estão sendo prejudicadas, mas nós não consideramos o todo, porque não conhecemos o todo. E uma pessoa pergunta qual o significado de rompimentos abruptos na vida da gente, inesperados. As coisas rompem-se abruptamente quando nós não conseguimos transformá-las naturalmente. Porque a vida é uma transformação contínua, a vida é uma mudança contínua. Se nós vamos segurando as coisas, se nós não permitimos que certas mudanças se façam, se nós não deixamos a vida fluir para que ela se transforme por si, então chega num ponto que há um corte, que há uma transformação abrupta, que há um rompimento de alguma coisa. Isto é porque nós tentamos segurar o fluir da vida. Então, a uma certa altura, a vida rompe com alguma coisa, porque ela tem que fluir e as coisas têm que chegar lá onde tem que chegar. Então, se as coisas na nossa vida acontecem com rompimentos contínuos, como diz esta pessoa, é porque ela tenta impedir o fluir da vida. Então não há outra forma das coisas acontecerem senão através de golpes, senão através de força. E uma pessoa dormiu no núcleo Soim pela sexta noite. E nesta sexta noite ela sonhou que por baixo do núcleo visível, existe toda uma estrutura e lá pode-se encontrar e perceber que vários seres estão permanentemente em oração e permanentemente em mantras. E ali, neste sonho, ele soube que esses seres que estão lá na parte interna do núcleo, sempre em oração e sempre nos mantras,
ele soube que são eles que sustentam toda a tarefa que se realiza ali e que ainda deve se realizar. E se nós podemos comentar isto, bem, aqui já está tudo dito, não há nada a comentar. E quando acontece algo positivo aqui fora, é sempre porque internamente aquilo está amparado, aquilo está sendo ajudado ou aquilo está sendo mesmo criado. Nós aqui fora somos artífices, aqui fora nós somos construtores, somos executivos, mas temos que ter sempre esta consciência de que internamente existem os verdadeiros criadores. Existe um plano evolutivo, existe o plano da própria criação. Nós temos que ter isto muito presente para que as coisas aqui no plano externo se desenvolvam com harmonia e dentro do real. E uma pessoa esteve lendo um livro de um filósofo. E lá naquele livro, o filósofo fala de vários estados interiores, internos. E ele estava falando de um certo estado que deixou a pessoa confusa. Era a respeito do que ali estava exposto como vazio interior. E a pessoa pergunta: como que vamos viver esta etapa de vazio interior? E como superar isto quando encontramos este vazio? O vazio interior, deste ponto de vista, é uma condição em que a gente vem a se encontrar quando não tem mais apegos, quando não tem mais expectativas, quando não tem mais conceitos e quando não tem mais planos. Então, sem apegos, sem expectativas, sem conceitos e sem planos, nós nos sentimos como dentro de um vazio. E isto é uma prova, porque se a pessoa consegue se manter equilibrada, harmoniosa e sadia dentro deste vazio, então aí ela começa a ter uma outra percepção das coisas. E este vazio, então, vai sendo visto de outra forma. E essa forma de vazio que a pessoa começa a perceber é um estado tão adiantado com relação a esse estado normal nosso, é um estado tão adiantado no qual nós não percebemos mais nenhum fenômeno. Então é por isso que parece vazio. Mas realmente não é vazio, porque vazio não existe em lugar nenhum. Em plano nenhum existe vazio. Mas a gente sente como vazio porque nós estamos habituados, estamos acostumados a muitos fenômenos. Estamos acostumados a viver através dos nossos sentidos. Então, quando vamos nos desapegando, vamos eliminando as nossas expectativas, os nossos conceitos, os nossos planos, então vamos nos encontrando nesse estado sem fenômenos. Vamos nos encontrando num estado que parece que nada acontece. Mas na realidade, isto que nós chamamos de vazio, onde nada parece que está acontecendo, é aí que estão todas as nossas forças latentes, todas as nossas qualidades não manifestadas. Como estão latentes, como não estão manifestadas, como ainda não se puseram em movimento, então nós que não as conhecemos, olhamos lá para dentro e vemos um vazio. Mas o que nós vemos realmente são coisas desconhecidas, são coisas latentes que nunca se manifestaram e que nós não conhecemos. Esses místicos que dizem que estão diante do vazio, como vocês sabem, né, pela literatura tibetana, esses que dizem que estão diante do vazio, estes ainda estão no meio do caminho, porque esses ainda não perceberam o que tem naquele vazio. Eles ainda não perceberam o que tem naquilo que eles chamam de vazio, percebe? Agora, para quem vive exteriorizado, para quem vive iludido,
saber que vai chegar num vazio é um grande passo, é um grande estímulo. Mas, quando chegar lá, vai sentir sim aquilo vazio, porque não está vendo o que tem lá. Então, chegando lá, ficando diante do vazio, ficando quieto, ficando equilibrado, ficando harmonioso, aí vai começar a ver o que tem lá dentro. Mas aí já está em outro plano de consciência, aí já está numa outra situação. Para fazer essa preparação, nós precisamos trabalhar os nossos apegos, as nossas expectativas, os nossos conceitos, os nossos planos, e depois então chegaremos nesse outro trabalho de, no reconhecer este vazio, penetrá-lo e aprender a ver ali dentro aquilo que nós não conhecíamos, aquilo que nós nunca tínhamos encontrado, aquilo que é realmente novo para nós. Quem expressou em linguagem ocidental esse assunto do vazio foi uma escritora chamada Alexandra David Neal. E a maior comprovação de que ela conhecia esse estado e que ela estava diante deste aparente vazio, totalmente harmoniosa e totalmente equilibrada, é que ela viveu 101 anos. E nós que aqui sempre dizemos que nós poderíamos viver 120 e até mais, encontramos uma que viveu 101, completamente lúcida, completamente perfeita, em saúde mental. Então, é quando nós estamos exatamente trabalhando esses desapegos, essas expectativas, esses conceitos, esse não ter planos, que vamos ficando diante desse vazio, compreendendo este vazio, no mínimo 101 anos já se conseguiu viver. Fora os eremitas e fora aqueles que no passado viviam em grutas e que a gente não sabia quantos anos viviam. Isto aqui no Ocidente é um pouco utopia, mas não custa a gente saber. E uma pessoa vê aqui duas coisas em contraste quando nós falamos nas partilhas. Por um lado, se diz que nós temos que seguir prioridades. Quer dizer, fazer as coisas segundo as prioridades. Em outras partilhas, ela ouve que nós devemos fazer tudo ao mesmo tempo. E que você não precisa terminar uma coisa para começar a fazer outra. As duas coisas são verdades. Dependendo da ordem, dependendo dos raios que já estão desenvolvidos em nós, devemos seguir prioridades para conseguirmos trabalhar ordenadamente e para conseguirmos realizar as coisas. Mas dependendo do nosso estado evolutivo, não só nós não vamos ficar seguindo prioridades, mas vamos fazer tudo ao mesmo tempo, mas aí é preciso que já haja uma ordem implantada em vários planos de consciência. E é preciso que a consciência já tenha aprendido a ver várias coisas, todas no mesmo nível, a não fazer diferença entre as coisas, a não escolher uma coisa ou outra, enfim, quando a consciência já está muito mais preparada, muito mais ampliada. Aí nós podemos fazer quantas coisas forem necessárias, todas ao mesmo tempo. São dois níveis de consciência, são duas situações. Então, para algumas pessoas, a gente diz, olha, siga as prioridades. Primeiro isto, depois aquilo, vai seguindo isto ordenadamente. Mas para outras pessoas, se facilita para que ela faça tudo ao mesmo tempo, porque vai sair. Mas aí precisa que a pessoa já tenha uma ordem interna. Uma ordem interna precisa que a pessoa já tenha uma visão de conjunto que se exterioriza na parte consciente dela, que se manifesta através dos corpos dela. Então, tanto é verdade que nós devemos seguir prioridades, como é verdade que temos que fazer todas as coisas ao mesmo tempo.
Uma pessoa teve um sonho no qual ela estava à margem de um rio de águas barrentas. E ela estava ali numa cadeira de rodas. Ela sabia que aquele rio era só na superfície e que ela teria que mergulhar naquele rio, pois abaixo daquelas águas que corriam na superfície havia um túnel que a levaria para outra dimensão. Então ela no sonho, sentada na cadeira de rodas, ela viu isso e foi convidada a mergulhar. Ela sabia que embaixo daquelas águas tinha um túnel que a levava para uma outra dimensão. Mas ela começou a ficar com medo e não pulou. E começou a refletir sobre a mensagem deste sonho. E ela pergunta: será que este sonho tem a ver com apego? E será que aquela passagem para outra dimensão seria uma entrada intraterrena? Bem, nesta região, na região onde a pessoa se encontra, existe uma fusão de grandes espelhos e existem muitas tarefas em desenvolvimento. Então, em certos momentos, nós podemos ter esta lucidez de ver o que está por baixo desse rio da vida que corre aqui. O rio de águas barrentas significa a nossa vida humana, significa a vida de superfície. E abaixo daquelas águas tem outros tipos de vida, tem outras dimensões de vida. Então ela viu tudo isso. Ao mesmo tempo, ela se viu numa cadeira de rodas. No nosso estágio atual, que é simbolizado por esta cadeira de rodas, porque se você está diante de um rio, se você está diante de uma ampla possibilidade e tem medo de mergulhar, é como se você estivesse sentado numa cadeira de rodas. Mas com todas as possibilidades de já ir trabalhando isto, com todas as possibilidades de ir desenvolvendo coisas para mergulhar ali dentro. Então, aqui tem pontos muito básicos que nos ajudam com o tempo e gradualmente a nós perdermos este medo de mergulhar. Porque este medo de mergulhar acontece também porque os nossos corpos estão com uma vibração muito densa, material. Então nós teríamos que começar por sutilizar um pouco os nossos corpos. Porque os nossos corpos, ficando mais sutilizados, já vão vibrar de outra forma. E esse medo, que é também dos corpos, que é também das células, esses medos vão se redimensionando. E aqui nós temos esse item, que é aquilo que entra pela nossa boca, não? A nossa alimentação. Isto é um item muito importante, porque isto pode também determinar um certo padrão vibratório para o nosso corpo. Então, num determinado estágio, num estágio onde você precisa ter forças para mergulhar, quem está neste estágio, então é bom que cuide da sutilização dos seus corpos. Sabe, depois que a pessoa já mergulhou, depois que a pessoa já mudou de ponto, depois que o rio da vida dela não é mais um rio de águas barrentas como este, então esta questão de ficar sutilizando os corpos bem conscientemente não é tão necessária mais, e isto vai acontecendo gradualmente e feito pela alma ou feito pelo espírito, mas isso é um outro estágio. O sonho desta pessoa está indicando que ela precisa sutilizar os corpos. E uma alimentação condizente, que ela pode se informar, pode ir descobrindo, pode ir pedindo luz com respeito a isso, é muito necessária. Outra coisa que é muito necessária para nós conseguirmos dar este mergulho com o tempo é o nosso corpo físico também estar limpo.
não só o nosso mental e o nosso emocional estarem limpos, mas o corpo físico também deve estar limpo. O corpo físico deve ser tratado de forma que ele tenha uma boa vibração, que ele tenha um etérico, que ele tenha uma emanação etérica bastante harmoniosa. A respiração é outra coisa também que nós temos que conseguir. E essa respiração, deste ponto de vista, não é você fazer exercícios respiratórios. Se você tem algum defeito no pulmão, nas vias respiratórias, aí você pode ter exercícios corretivos. Você pode ter exercícios terapêuticos para respirar melhor. Mas se você não tem nenhum defeito, você, para respirar direito, precisa ver o que se passa na sua mente. Porque a qualidade do seu pensamento é o ritmo do seu pensamento que vai determinar o seu ritmo respiratório. Repito, a não ser que tenha algum defeito físico, então que vai ser tratado de outra forma, mas se não há nenhum defeito físico no aparelho respiratório, a respiração será correta quando o seu pensamento é correto, quando a sua mente trabalha harmoniosamente. Então aí a respiração está correta. E isto também determina uma certa sutileza, não só do corpo físico, mas principalmente do corpo mental. Porque é o corpo mental que tem medo, né? Tem a maior parte do medo de mergulhar. Então aí precisa que esse pensamento esteja educado, que esta mente esteja limpa. Então não vai haver mais este medo, não vai haver mais esta dificuldade. Então, a pessoa soube no sonho que embaixo daquele rio começa a vida interior, que ali são outros canais que vão levar para outros estados e outras coisas. Esta pessoa, ou quem tiver nesta situação, pode considerar que o período de sono é muito importante para regular tudo isto. Então, para isto tudo ficar bem regulado, para a gente ir se aproximando desses outros níveis da nossa vida, para a gente ir mergulhando naquele rio de uma outra forma, o sono, o período de sono é muito importante. Porque durante o sono, muitas resistências nossas superficiais vão ficando controladas. Durante o sono, o nosso cérebro, que é um grande empecilho para esse mergulho se dar. Porque o cérebro é de carne, ele tem uma vibração material. Então, se ele é muito influente como órgão material, ele pode ter aqui um papel bastante constrangedor nesse processo. Durante o sono, este cérebro adormece. Então os outros corpos podem entrar em outras experiências. A própria consciência da pessoa pode ir viajando por outros planos, fora do plano do cérebro físico. Então o período de sono é considerado uma verdadeira porta de entrada para esses estados. Período de sono. E há muitas pessoas, principalmente aquelas de raios ímpares, tem muitas pessoas que são muito práticas e que não têm uma visão correta do que é o sono. Porque essas pessoas são muito práticas, muito ativas, muito construtivas, muito criativas. Então, tem no subconsciente uma ideia de que estão perdendo tempo enquanto dormem. Quando o sono é tão importante ou mais do que nós estarmos despertos. Então tem que redimensionar isto para poder dar este mergulho. Porque se você usa o sono para fugir da vida externa, aí está bem, que é melhor não usar para isto. Mas se você conscientemente vai se entregar ao sono para poder participar de um outro tipo de vida o mais conscientemente possível, enquanto o seu físico dorme, enquanto o seu cérebro dorme,
e enquanto a sua consciência sai deste corpo físico, então aí este sono é muito importante. E esse sono deve fazer parte das suas prioridades. Esse sono deve ser prioritário na vida de uma pessoa consciente. Então, é muito comum que a pessoa honesta, que a pessoa sincera, que a pessoa que tem muitas tarefas, vá entrando pelas horas de sono adentro. E isto é uma grande ilusão da pessoa. Porque à medida que ela vai dormindo menos, pode nem ser menos eficiente, mas vai ser muito menos sábia naquilo que ela tem que tratar aqui enquanto está desperta. Então, digamos que a pessoa comece a dormir cada vez menos porque ela está muito ocupada. Mas o que ela está ganhando em horas materiais e físicas nas suas ocupações externas, ela pode estar perdendo em qualidade de execução daquelas coisas. Ela pode estar perdendo em qualidade mesmo, ela pode estar perdendo em visão correta, ela pode estar perdendo em harmonia, percebe? Então este sono é muito importante para aqueles que têm que dar este mergulho. Isto quer dizer não que a gente tenha que fazer menos, mas isto está sugerindo que nós teríamos outras coisas que fazer de outras formas, em outras formas de realização, em outros níveis de vida, em outras condições, durante o sono. Agora, isto é um outro ponto que também não nos ajuda a fazer aquele mergulho, a dar aquele mergulho e traspassar esse rio da vida muito turvo, que é a nossa ambição. Nós podemos ter muita ambição, inclusive a ambição de chegar lá embaixo, no fundo do rio. Isto é uma forma de ambição. Isto é uma ambição espiritual. Isso precisa estar trabalhado. Não precisa ambição para estas coisas acontecerem. O que nós precisamos é reconhecer esse impulso nosso interno para a transformação. E reconhecendo este impulso, cuidando deste impulso, vendo que este impulso é legítimo, deixando que este impulso haja, deixando que este impulso nos leve, isto substitui totalmente a ambição. Não há necessidade de nenhum tipo de ambição espiritual. O que é preciso é que a gente sinta o impulso da alma, que a gente sinta o impulso interno, que a gente saiba dar ouvidos ao impulso interno e que deixe aquele impulso interno nos levar. Isto é o verdadeiro. Agora, normalmente, as pessoas não dão importância para este impulso interno, ou se tem esse impulso interno, sempre dizem que tem outras coisas prioritárias, então acabam ambicionando, acabam ficando numa outra atividade, que é a atividade da ambição, que pode ser muito construtiva, que pode ser muito positiva, para um outro nível de consciência, e em outros estágios evolutivos. Mas nesse estágio evolutivo de se dar o mergulho e de se traspassar esse nível da vida humana e de chegar lá no fundo, a ambição não é indicada. A ambição, mesmo espiritual, tem que ser substituída pela obediência a este impulso. E este impulso é sempre correto, este impulso tem um ritmo, estabelece uma série de ritmos mesmo, ele é harmonioso e nós teríamos que realmente segui-lo. E aqui tem toda uma aprendizagem, porque às vezes nós ficamos na dúvida se este impulso é legítimo ou se este impulso é alguma inquietação dos corpos, é alguma necessidade dos corpos de entrar em ação. Isto pode ser confundido com o verdadeiro impulso. Aí nós temos que aprender a diferença entre este impulso material dos corpos, de agir, de se movimentar, de criar, de fazer, de acontecer, e este impulso. Nós temos que aprender a diferença entre essas duas coisas.
O impulso verdadeiro traz todas as coisas que nós sozinhos não podemos prover. Então temos que prestar muita atenção a este impulso, respeitar esse impulso e procurar ir no ritmo deste impulso, porque aí nada vai faltar e nós não temos que trabalhar demais e nem temos que trabalhar de menos. Isto tem aí todo um equilíbrio para ser encontrado. Tudo isto cria um corpo etérico purificado em nós. Veja, o corpo físico você vai purificando com alimentação, com disciplina e com higiene. Mas o corpo etérico vai se purificando e o corpo etérico vai ficando em ordem, é com todo este conjunto. Então, se você higieniza o seu corpo físico, se você faz exercício, se você se alimenta bem, mas se você, por exemplo, não trabalha a ambição, o seu corpo etérico não fica sadio. O corpo etérico físico, ele é muito sensível a todas essas outras coisas que nós aqui vimos. E esse corpo etérico é muito importante que esteja purificado, é muito importante que esteja ordenado, é muito importante que esteja bem organizado, porque é através do corpo etérico que chega na nossa consciência física, na nossa consciência externa, por exemplo, a vontade da alma, o ritmo da alma, aquilo que é a energia da alma. Isto tudo só chega na nossa consciência física, isto tudo só ancora no nosso consciente, na nossa vida consciente, através do corpo etérico. Então, veja que esta vida, este rio que está por baixo, não? Estes canais que estão lá por baixo deste rio de lama, que é a nossa vida normal, isto tem toda uma necessidade de que nós tenhamos atenção para com todos esses pontos. E mesmo que nós tenhamos compreendido este mecanismo e que nós tenhamos visto tudo isto e que nós estejamos neste caminho, nós não teríamos que criar expectativas de nenhum resultado neste caminho. E devíamos prosseguir com fé e prosseguir em harmonia. Silêncio são coisas que nós vamos adquirindo à medida que essas vibrações vão se instalando. Então, isto é um trabalho concomitante. Isto é um trabalho que se faz todo ao mesmo tempo. Aquela pergunta, qual é a prioridade? Sim, no começo tem prioridades. O alimento, a respiração, os banhos, o sono, tudo isso é prioridade. Mas tudo isso tem que ser feito ao mesmo tempo. Não adianta você dormir corretamente se você não se limpa, se você não come corretamente. Então, isto tem que ser feito ao mesmo tempo. Isto é concomitante. Então, aqui nós já vamos aprendendo esta concomitância. Vamos aprendendo a estar neste jogo todo harmonioso. Vamos aprendendo. E aí, isto vai passando para outras coisas, para outros níveis, para outras atividades, de forma que tudo comece a acontecer ao mesmo tempo. Então, isto é uma escola que começa aqui no plano físico. E tudo isso sem nós criarmos expectativas, porque essas expectativas realmente são o contrário da fé. Porque ou você tem fé que tudo vai para o bem, que as coisas vão chegar onde vão chegar, e que você está aí como um barquinho nesses canais internos da vida, então isto tudo é a fé.